Graças a Deus. A paz de Cristo para a igreja. Amém? Dá vontade de cantar aquele hino. Que calor é esse em volta do altar? Tá quente, né, pastor? Aleluias. Nesse calor, eu lembrei, foi do batismo. Aquela piscina lá. Eita, glória. Nós vamos marcar qualquer dia para todo mundo ir para lá. Os varões, né? Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 18. Aleluias. Nós estamos no período de clamor a Deus. E eu, orando lá em casa, procurando uma mensagem a respeito de clamor, Deus me deu uma mensagem a respeito de igreja. Deus te abençoe, irmã Mara. Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, no seu versículo 18. Amém? Diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou repetir a parte B. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Graças a Deus. É um texto bastante pregado em nosso meio. E embora nós estamos num período de clamor, mas a igreja, para ela clamar, ela precisa entender de quem ela faz parte. Ela precisa entender qual é o grupo que ela insere ou insere. Quando eu estava lendo esse texto, a gente está acostumado a sempre a falar sobre Pedro, sobre tu és Pedro e sobre esta pedra, mas na hora que eu estava lendo esse texto, Deus bradou no meu coração a respeito somente de duas palavras, ou de duas frases, e eu quero falar sobre isto. Mesmo porque o tempo não dá para a gente pegar todo o texto e o contexto e o pretexto, que é o texto anterior, e falar sobre tudo isso, porque o tempo é muito rápido e a gente tem pouco tempo. Então, nesse versículo, eu quero falar apenas sobre minha igreja. E outra palavra, outra frase é as portas do inferno. Somente essas duas palavras. Quando Jesus ele disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando você lê esse texto, você não vê Jesus falando que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a igreja. Não. Você vê Jesus, ele falando, edificarei a minha igreja. Quando você vê Jesus falando a minha igreja, esse pronome minha é possessório, um ato de possessão. A minha igreja. Jesus ele estava dizendo que existia outras igrejas, existia outros grupos, existia outros povos, mas ali ele não estava preocupado com a igreja A, a igreja B. Ele estava falando a minha igreja. Aí você pode me perguntar, não, mas Jesus estabeleceu a igreja naquele momento? E eu digo para você, se você for para o original do significado da igreja, você vai ver que não. Igrejas já existiam.
mas nós vamos entender com o decurso desta mensagem o porquê que a igreja já existia. Mas eu quero que você entenda, em primeiro momento, que Jesus, ele edificou a sua igreja, a minha igreja. Ele estava dizendo que a igreja pertence a ele. E eu já quero dizer para você, essa igreja, ela tem dono. A igreja, ela tem dono. E o dono desta igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ela tem dono. Essa igreja não está ao aléu, por acaso, no Brasil e no mundo, não. Essa igreja de Cristo, ela foi estabelecida, ela tem um dono, ela tem o porquê ela existir, ela pertence, ela está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E se está nas mãos do Senhor Jesus, porque foi um projeto do Pai, um projeto do Eterno, do Deus Todo-Poderoso, no momento que enviou a Jesus Cristo, de estabelecer um povo, de estabelecer uma igreja. É um projeto que já estava no coração do Pai, pertencia ao Pai, e agora o Pai entregou na mão do Senhor Jesus. Você pode ir lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no seu versículo 9 e também no seu versículo 10. No Evangelho de João, no seu capítulo 17, no seu versículo 9 e também no 10. É uma oração pela qual Jesus estava fazendo. Sim, Jesus, ele estava orando não pelo mundo, não pelo mundo que está podre, não por este mundo, mas ele estava orando por um povo específico. Jesus, ele já estava orando pela igreja. No seu versículo 9, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso eu sou glorificado. Jesus, ele estava dizendo o seguinte: Senhor, eu estou orando por aqueles que me deste, ou seja, a igreja, você pertencíamos ao Pai, e agora o Pai entregou a igreja na mão do Senhor Jesus, porque são teus. Agora Jesus continua orando: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E é por isso que Jesus agora dizendo para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja pertenceu ao Pai e agora pertence a Jesus. A igreja pertence a Cristo. É por isso que eu digo para você: você também que pertence à igreja, você não está solto, você não está à toa sobre essa terra, você é propriedade. Escuta o que eu vou dizer para você no teu coração. Você que está me assistindo, você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é de qualquer um, não. Você pertence a Deus. Você não é de Satanás, não. Você pertence a Deus. Satanás, ele pode tentar te usurpar, pode. Ele pode tentar te roubar, pode. Mas não consegue, porque você já está marcado. Você já está marcada. Você foi comprado com um alto preço. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu já sinto a presença de Deus. Eu estou tremendo aqui em cima do altar por esta mensagem. Você não tem que temer, você não tem que ficar preocupado, porque você é exclusivo. Você é exclusivo. Deus lá de cima, no meio de tanta multidão, uma multidão incontável, são milhões e milhões e milhões de pessoas. De lá do céu, Deus olha, e Ele olha diretamente para você, porque você é propriedade dEle. Porque quando você tem algo que te pertence, a obrigação tua é zelar por aquilo que te pertence. Eu sei que existem pessoas que são desleixadas e às vezes
tem alguma coisa, tem carro, tem casa, mas deixa as coisas de qualquer jeito. Mas no fundo você zela por aquilo que é seu, para você não perder. Jesus, ele zela por aquilo que é dele. A Bíblia fala que Jesus, uma certa feita, ele chegou em Jerusalém, e quando ele estava entrando no templo, Marquinhos, as pessoas não valorizaram o templo. E eles estavam na porta do templo vendendo produtos, vendendo animais, e estava fazendo comércio na porta do templo. Jesus agora, ele entra, e quando ele vê aquilo, a Bíblia fala que ele faz para si um chicote. E ele começa a levantar tudo, jogar para baixo, soltar os animais, começa a chicotear e sai daqui. Como é que vocês fazem da minha casa uma casa de comércio? Como é que vocês fazem isso com a casa do Senhor? E as pessoas começaram a ficar assustadas, cada um foi para um canto. Agora o sacerdote, ou o falso sacerdote, começou a olhar para Jesus e dizer: quem é ele para fazer tal coisa? Quem é ele para expulsar os mercadores daqui? Quem é ele para fazer isso? Agora os discípulos, olhando o que Jesus estava fazendo, os discípulos conhecedor, alguns deles conhecedor da palavra, principalmente conhecedor dos salmos, agora ele lembra o que está escrito nos salmos, que o Senhor, ele zela. O zelo do Senhor o consome. O zelo do Senhor pelas coisas do céu consome ele. Ele preocupa com as coisas que são dele. A casa, o templo pertencia ao Senhor. E agora Jesus, ele zela por aquele templo. Ele cuida daquele templo. Ele não deixa os mercadores fazer comércio naquele templo. Ele cuida do que é dele. Ele cuida do que é dele. Talvez você ainda não me entendeu. Deus, ele cuida de você. Ele cuida da tua casa. Ele cuida da tua alma. Porque você pertence a ele. Ele não vai deixar Satanás te destruir. Não vai. Ele não vai deixar Satanás destruir a tua casa. Não vai, porque você pertence a ele e ele cuida com zelo. Ele cuida de você. Você já imaginou uma mãe cuidando do seu filho? A minha filha, o tempo todo eu fico de olho nela para não deixar acontecer nada de errado com ela. Uma certa feita, a gente estava num lugar e ela nadando numa piscina, na piscina de criança. E eu lá no meu canto comendo churrasco. De repente, eu o tempo todo olhando para ela, preocupado, zelando por aquilo que Deus me entregou. Zelando por aquilo que Deus me confiou, o tempo todo olhando, aí de repente ela some, eu já levanto, cadê minha filha que estava nadando na piscina de criança? E de repente só vejo uma mãozinha subindo e descendo na piscina de adulto. E eu já largo tudo, largo o prato de churrasco, largo tudo, vou em direção a ela. E eu dou aquele grito para a menina que está perto, tá afogando. E na hora ela já pega a minha filha Yasmin, já sobe com ela. E ela sai chorando, eu abraço ela. Imagina se eu não tivesse o tempo todo zelando por ela. Uma mãe é capaz de fazer loucuras para zelar pelos seus filhos. Se um filho ou uma filha chegar dentro de casa, da escola ou de outros locais com um roxãozinho na perna, a mãe vai querer saber aonde surgiu aquele roxão nas pernas. E ela vai na escola e ela quer saber. E você quer saber o que essa mãe transforma? Ela transforma em uma leoa. E ela vai com toda a fúria. E ela quer saber o que fizeram com o filho ou com a filha dela. Se for alguém, o que for, ela vai para cima. Ela não quer saber. Ela preocupa tanto com o que Deus entregou para ela, que ela é capaz de morrer no lugar do filho para proteger aquilo que Deus entregou nos braços dela. É forte isso. Mas pode uma mãe esquecer do seu filho? Mas todavia Deus jamais esquecerá de ti.
Deus faz coisa sobrenatural para proteger aquilo que é dele. Você tem um dono. A igreja tem um dono. Embora muitas pessoas achem que a igreja não tem dono e acham que pode fazer o que quer na igreja. Tem obreiro que acha que pode dirigir o culto de qualquer jeito. Tem pastores que acham que pode cuidar das ovelhas de qualquer jeito. As ovelhas chegam para chorar com ela e ela não está nem aí para as ovelhas. Por quê? Porque não está zelando por aquilo que Deus confiou. Existem líderes de conjunto que levam as coisas de qualquer jeito. Existem pessoas na igreja que levam o culto de qualquer jeito. É simplesmente mais um culto. É simplesmente mais um domingo de manhã. É simplesmente mais um domingo à noite. E leva as coisas de qualquer jeito. Mas Deus entregou para nós um momento de reunirmos, de adorar o Senhor. Deus entregou para nós o que nós devemos fazer. É zelar pelo momento do culto. É zelar pelo momento de adoração. É zelar pelo momento, por aquilo que Deus nos entregou. Isso porque ainda eu não entrei na salvação. A salvação você não mereceu, eu não mereci a salvação. A graça, Marquinhos, Deus entregou, pastor Alberto, Deus entregou Jesus e nos deu a graça. E nós somos salvos pela graça. Mas quantas pessoas não valorizam aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus deu, e leva a graça de qualquer jeito. Já que a graça, como o apóstolo Paulo fala, não foi pelo meu merecimento que eu sou salvo. Se eu não sou merecedor, então vou continuar pecando. Não porque eu não sou merecedor, não sou salvo pela minha santidade, mas independente disso, eu não posso continuar pecando, porque eu valorizo aquilo que Deus me entregou. Mas agora tem tantas pessoas que estão confiando na graça e levam a graça de qualquer jeito. Não tem problema eu pecar, porque a graça me salva. Não tem problema eu fazer isso porque a graça me redime. Não tem problema eu adulterar porque lá na frente eu confesso com o Senhor e a graça me chega e me salva. Cuidado com essa ilusão da graça que as pessoas estão entendendo. Porque no momento que eu não valorizo aquilo que Deus entregou na minha mão, é como se eu olhasse para o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário e pisasse no sangue dele e dissesse: eu não estou nem aí pelo sacrifício de Jesus. Mas como eu valorizo aquilo que Deus me entregou, eu sou grato pela graça que o Senhor me deu. Eu sou grato, e por causa de eu ser grato pela graça, eu estou aqui adorando, rendendo e buscando mais a presença dEle. E como gratidão eu não vou cometer pecado, porque eu sei que o pecado é contra Deus. E por eu amar a Deus, eu vou lutar para não cometer mais o pecado. Porque eu tenho um dono. E você também tem um dono. Mas quando Jesus ele chega e fala: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí nós precisamos entender sobre igreja. Como eu disse, não vai dar tempo de falar muita coisa. Mas a igreja, em grego, eclesia. Eclesia é um grupo de pessoas, uma reunião, uma convocação para uma assembleia. Embora muita gente fala que eclesia, ou estuda, fala que eclesia é tirados para fora, mas essa frase ela está incompleta. Se você estudar no grego, como eu tenho certeza que aqui a maioria são bons bereanos, se você chegar e começar a estudar no grego, você vai ver que tirados para fora está totalmente incompleto. A linguagem eclesia é tirados para fora de casa para ir para uma reunião pública. Essa é a palavra eclesia. Tirado para fora de casa para ir para uma reunião pública. A palavra completa. Portanto, em todas as culturas que tinha cultura grega, quando eles falavam a língua grega e usavam a palavra eclesia, eles usavam para reunião política, eles usavam para reunião filosófica, eles usavam para todo tipo de reunião. A palavra eclesia simplesmente é uma palavra, como se fosse um grupo de pessoas. Mas nós, bons cristãos, nós
queremos espiritualizar as palavras que são simples, mas na verdade são a palavra comum. Eclesia é um grupo de pessoas reunido. Por que eu disse isso? Jesus, olha bem, você vai entender por que Jesus falou esta palavra. Jesus agora é reunindo com seus discípulos, Wesley. Ele fala assim: quem diz os homens ser o filho dos homens? Agora eles falam assim, os discípulos respondendo: uns, João Batista. Esse uns é no plural. Eles estavam dizendo assim, uns grupos, alguma turma, umas pessoas, uns que estão reunidos ali, uns grupos, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Outros no plural, ou seja, outros grupos estão dizendo que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, e uns dos profetas. Agora Jesus, ele fala: e vós, quem dizeis o que eu sou? Quem vocês, o grupo que está aqui comigo, o que vocês dizem que eu sou? Agora Pedro, olhando para Jesus, diz: tu és o Filho de Deus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor é. Agora Jesus olha para ele e fala assim: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu te digo também, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar o meu grupo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, meu irmão. Olha para você ver. Uns grupos estão dizendo que eu sou Elias. O outro grupo está dizendo que eu sou Jeremias. O outro grupo está dizendo que eu sou João Batista. Mas agora, mediante essa palavra, eu vou formar o meu grupo. A minha igreja, a igreja grupo. A minha igreja, o meu grupo. E as portas do inferno não prevalecerão sobre este grupo que eu estou formando agora. Só que esse grupo, ele não ficou somente lá. Esse grupo, ele saiu de Jerusalém. Esse grupo, ele foi para Roma. Esse grupo, ele foi para outros países. Esse grupo chegou no Brasil. Esse grupo chegou em Suzano. E esse grupo cresceu. E esse grupo só tem um agora. Porque é o único grupo que fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque o outro grupo lá está falando que ele é João Batista. O outro grupo lá está falando que ele é Jeremias. Mas agora Deus formou um grupo. É o único grupo que diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse grupo começou lá em Jerusalém gritando: ele é o Cristo pela qual vocês crucificaram. Ele é o Cristo pela qual vocês crucificaram. O Espírito Santo o ressuscitou dos mortos. E agora esse grupo proclamando, a Bíblia fala que quase 3.000 almas rendeu na primeira pregação. O grupo que era pequeno, o grupo que tinha aproximadamente 120, o grupo que era menor, agora tem muito mais de 3.000 almas. O grupo foi crescendo. E esses 3.000 agora continuou falando: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esse grupo expandiu de uma tal forma até chegar na nação brasileira, através de vários pregadores. E nós das Assembleias de Deus, foi através de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Daniel Berg e Gunnar Wingre começou a dizer no nosso grupo da Assembleia de Deus: proclama que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. De repente as Assembleias de Deus cresceu sobre o Brasil. Existe a Assembleia de Deus em todos os cantos. E de repente tem a Assembleia de Deus do Ministério Taubaté, que chega nas Assembleias de Deus do Ministério Vila Amorim. E a igreja continua dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo. Porque esse grupo continua, não morreu. O grupo que dizia que Jesus é João Batista morreu. O grupo que dizia que Jesus era Elias morreu. Esse grupo, por que esse grupo que diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, continua? Porque esse grupo foi através, em cima de uma revelação do Pai. O Pai disse: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aquilo que é feito em cima de revelação do céu permanece. Aquilo que é feito em cima de revelação do céu permanece. Aquilo que é a sua ideia: vou fazer isso na igreja, vou fazer isso nos varões, vou fazer, mas não a revelação do céu não permanece. Vou pregar sobre tal assunto, vou fazer tal louvor. Se não for revelação do céu, se você
não ajoelhar e orar, se você não buscar a revelação de Deus, pode ter certeza que o tempo está posto para acabar isso. Mas quando é em cima de revelação, quando Deus fala, eu vou fazer, fala essa palavra, prega esta mensagem, pode ter certeza que essa mensagem em cima da revelação dos céus, ela vai ao encontro, ao coração de pessoas, e ela salva pessoas, ela toca na alma de pessoas que estão tristes, ela toca na alma de pessoas que estão abatidas, porque a mensagem está em cima de revelação do céu. E eu tenho certeza que esta mensagem é: você tem um dono, Deus é o teu dono, Deus ele cuida de você. Não fica desesperado com as coisas, você não vai morrer, Satanás não vai acabar com a tua vida, não vai acabar com a sua família. Pode pegar a corda que você pensou em suicidar e pode jogar lá fora, pode vender essa arma. Eu te digo para você que vai assistir essa mensagem, você tem um dono e Deus ele cuida de você. Agora, o que está acontecendo? O grupo de Cristo está crescendo, mas existe um grupo que não é de Cristo, que está misturado no meio do grupo de Cristo. Quando eu falei com a igreja, com os irmãos, que grupo é uma reunião, a igreja é uma reunião de pessoas, é um ajuntamento, é um grupo de pessoas que saíram das suas casas para se reunir, é um grupo. Mas existe o grupo de Cristo, a igreja de Cristo, essa que Jesus edificou, essa que Jesus falou, a minha igreja. Mas hoje existe o grupo de Cristo junto com o grupo comum, geral. Ou seja, existe a igreja dentro da igreja. Existe a igreja de Cristo dentro da igreja. Teologicamente nós falamos da igreja visível e a igreja invisível. Mas como assim? Sim, tem pessoas que vêm à igreja, tem pessoas que cantam, tem pessoas que até pregam, tem pessoas que estão, mas na verdade não pertencem à igreja de Cristo. Às vezes passa por inveja, às vezes passa para se amostrar, às vezes não pertence à igreja de Cristo, mas pertence à igreja. Eu digo uma coisa para você entender. Você sabia que a igreja não vai ser arrebatada? Não vai. O que vai ser arrebatada é a igreja de Cristo, porque a igreja por igreja está cheio de igreja aí. Você vai em vários lugares, existem igrejas, existe grupo. Você passa, existem igrejas religiosas. Você passa em outros lugares, existem igrejas políticas. Essas igrejas, igreja por ser igreja, não vai ser arrebatada. Nós dizemos que a igreja será arrebatada. Não, a igreja em si não será arrebatada. O que vai ser arrebatada é a igreja de Cristo, a igreja pela qual Deus firmou. Não é aquela pessoa que canta, prega, ensina e acha que pertence à igreja de Cristo e acha que pertence ao grupo de Cristo. Não, para você pertencer à igreja de Cristo, você precisa ter algumas coisas que às vezes o ser humano não aguenta. Às vezes faz que nem aquele jovem que chegou perto de Jesus e queria herdar a vida eterna. Ele pertencia a um grupo, ele pertencia a uma igreja, mas agora ele queria pertencer à igreja de Cristo, pastor. Mas agora Jesus falou: você quer pertencer à minha igreja, Marquinhos? Você quer pertencer à minha igreja? Então pega tudo que você tem, pega todo o seu tesouro, vende e distribui aos pobres. Agora aquele jovem olha assim: não, eu prefiro pertencer a outra igreja, eu prefiro pertencer à igreja que não tem coragem de entregar tudo para o Senhor Jesus. Deus, eu prefiro pertencer à igreja que não se rende totalmente ao Senhor. Eu prefiro pertencer àquela igreja que não entrega a oração de verdade, que não entrega a adoração de verdade, que não entrega os bens de verdade, mas preocupa com a riqueza. Aquele crente que vem poucos na igreja, aquele crente que de segunda a sábado está trabalhando e à noite está fazendo faculdade e de manhã está preocupado com o time de futebol e está preocupado com o Palmeiras e está preocupado com outros times, e quando é no domingo de manhã ou domingo à noite não tem coragem de levantar ou de chegar à noite e vir para a casa do Senhor.
Senhor. Por quê? Porque é outra igreja, não é a igreja de Cristo. Essa igreja está preocupando com as coisas dessa terra. É a mesma geração de Caim, que preocupa com as coisas dos homens, preocupa com as coisas dessa terra, preocupa de crescer, preocupa de ganhar dinheiro, preocupa de ter o carro do ano. Mas essa igreja vai ficar no arrebatamento. Se essa pessoa acha que pertencer a essa igreja vai subir, não, vai ficar nessa terra na mão do anticristo. Tanto o carro dessa pessoa, tanto a faculdade dessa pessoa, tanto a riqueza dessa pessoa, juntamente com essa pessoa, que essa pessoa não entregou de verdade. Essa pessoa ficou que nem aquele jovem rico que não quis entregar. Mas a igreja que pertence à igreja de Cristo, ela entrega tudo. Ela não preocupa com A, ela não preocupa com B. Ela acorda de manhã, vem para casa adorar. À noite ela quer vir adorar. De manhã ela vai para oração. De madrugada ela quer ir para o monte. Por mais que ela trabalha de manhã, por mais que de segunda a sexta ela trabalha, mas quando chega na terça-feira ela fica ansioso para dar 5, 6 horas no serviço, para chegar em casa e tomar um banho e vir para a terça-feira ouvir mais da palavra do Senhor. A igreja que vai subir, a igreja que é de Cristo, ela está com o coração de Cristo, ela quer ficar perto de Cristo, ela não quer ficar longe de Cristo. O discípulo que quer ficar longe de Cristo não é verdadeiramente o discípulo de Cristo. Eu sinto a presença de Deus. Existem alguns princípios rapidamente para saber se você pertence ou não à igreja de Cristo. Eu creio que todos que estão aqui pertencem à igreja de Cristo. E se tiver gente aqui que não pertence ao grupo de Cristo, à igreja de Cristo, você vai aprender rapidamente, em poucas palavras. Existe o primeiro princípio. A Bíblia fala que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, aquela pessoa que está na igreja, mas o seu coração está voltando para as coisas do mundo, não pertence à igreja de Cristo. E quando eu falo isso, eu falo de todas as coisas. Eu falo que desde roupa até as suas riquezas, até as paixões humanas, tudo dessa terra, pessoas que envolvem mais com as coisas dessa terra do que com as coisas de Deus. Eu falei do Palmeiras, eu falei dos times de futebol. Tem pessoas que entendem muito mais do Palmeiras, tem pessoas que entendem muito mais do Santos, tem pessoas que sabem falar o nome de todos os jogadores dos Santos, tem pessoas que sabem falar crente, tem crente que sabe falar todos os nomes de jogador do Palmeiras, mas não sabe falar um nome ou 2 nomes dos discípulos de Jesus, não sabe falar o texto bíblico, não sabe falar nem João 3,16. Às vezes você pergunta, cita João 3,16, ele embola tudo quando ele diz os salmos, quando ele diz os textos, porque ele não conhece, ele está mais envolvido com as coisas dessa terra, com as coisas do mundo, do que com as coisas de Deus. Mas Jesus, ele disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, aquele que a mente está no coração do mundo, o amor do Pai, presta bem atenção, meu irmão, é muito forte, o amor do Pai não está nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas irmão Tiago, como é que eu vou sair do mundo? Como é que eu vou fazer igual o povo de Israel, que separava, ficava separado, não misturava com seus circunvizinhanças? Deus queria ele agir desta forma, mas a igreja é diferente. A igreja não tem que se esconder, a igreja não tem que se separar. Pelo contrário, a igreja precisa estar no mundo, a igreja precisa anunciar o evangelho no mundo. Olha que interessante, você não tem que sair do mundo, você não tem que sair do cosmos, você não tem que sair da onde que você habita, você tem que fazer a faculdade, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você não tem como sair de dentro do mundo, mas você precisa tirar o mundo de dentro de você. É o contrário, não tem como você sair de dentro do mundo porque você não morreu, mas o mundo tem como sair de dentro de você, tem como nós tirar o mundo de dentro de nós. Eu posso estar no meio dos ímpios, mas não ser ímpio. Eu posso estar escutando pessoas
que escutam música mundana, mas não escutar música mundana. Eu posso estar no meio de pessoas que falam palavrão, mas não compactuar e nem falar palavrão. Eu posso estar no meio de pessoas que aprovam o homossexualismo ou o comunismo, o socialismo, e não aceitar certas coisas. Porque quando você estuda o socialismo e o comunismo, você vai ver que eles são contra todo o princípio do protestantismo. Então eu não posso compactuar com isso. E também não posso debater com eles, porque a mente deles já está formada. Mas eu fico calado e não compactuo, e também não entro nessa tipo de discussão e não falo palavrão, porque eu sei que o meu tempo aqui nessa terra vai acabar. Eu sei que eu pertenço à igreja de Cristo e nós não somos dessa terra. Breve o Senhor vai nos pegar e vai nos arrebatar, vai nos tirar deste mundo, quando o mundo estiver na mão do anticristo, e vai levar-nos para morar com Jesus na glória. Quanto sente a presença de Deus? Aleluia. O segundo princípio é realmente seguir Jesus. Eu não quero saber do mundo, eu não misturo com o mundo. Eu estou ouvindo a palavra de Jesus, então eu vou seguir Jesus. Eu vou viver aquilo que eu aprendi dele. Eu vou estudar o que ele disse e vou viver o que ele mandou eu viver. Eu não amo o mundo e vivo o que Jesus ensinou. Aí eu já estou sendo um cristão, mas ainda não estou sendo igreja. Eu estou sendo um cristão, mas falta um para se tornar igreja. Porque muitos discípulos de Jesus seguiram Jesus, ouviram de Jesus, mas por vergonha e com medo dos fariseus foram discípulo oculto. Não sei se você já ouviu falar de discípulo oculto. Na Bíblia fala que existia discípulo oculto, aquele que não dava a cara a tapa, não aparecia, mas cria em Jesus. Ele era cristão, não era igreja. Agora, falta somente um para você se tornar igreja. Primeiro, você não se mistura com o mundo. Depois você segue a Jesus e vive com o que ele aprendeu. E segundo, está lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 7. Manter comunhão uns com os outros. Se andarmos na luz, como na luz ele também está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, ou seja, seguir Jesus, realmente seguir, viver o que ele ensinou, aí nós passamos a ter a eclesia. Nós saímos de casa e agora reunimos num grupo e mantemos comunhão uns com os outros. Aí eu ajudo o meu irmão, ele me ajuda, eu tenho a unidade. No momento que eu faço isso, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado e eu passo a ser a igreja. O tempo não vai dar, mas no momento que eu sou a igreja, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a eclesia de Cristo. As portas, elas representam a resistência, força, bloqueio, não deixa passar, não deixa ir avante, não deixa crescer. Mas essa palavra, essa profecia se cumpriu, porque já fazem mais de 2000 anos que Satanás ele vem com a porta tentando bloquear, tentando paralisar a igreja, tentando paralisar os apóstolos, não conseguiram. Tentaram paralisar Martim Lutero, não conseguiram. Tentaram paralisar Daniel Berg e Gunnar Wigner, não conseguiram. E até nos dias de hoje tenta nos paralisar e não nos consegue. A igreja continua andando, a igreja continua caminhando, ela segue caminhando, ela segue avante. Porque as portas do inferno não é capaz de paralisar a igreja de Cristo. E quando eu falo igreja de Cristo, eu não falo de placa da igreja, porque a igreja comum, se realmente ser implantado o sistema comunismo, igual aconteceu na China, as igrejas vão estar fechadas, as igrejas vão estar paralisadas, mas a igreja de Cristo continua avante. É na casa deles louvando, orando e buscando. A igreja de Cristo não para, ela continua. Já tentaram te parar. Já tentaram te parar. Coloque de pé nessa noite, nessa de manhã. Vamos colocar de pé. Satanás tentou te parar, eu tenho certeza disso. Porque aquele que pertence à igreja de Cristo sofre ataques satânicos. Satanás ele tenta trazer desânimo. Ele tenta tocar nos filhos, tenta tocar nas finanças, tenta colocar desespero. Satanás ele tenta te parar, te bloquear. E já tentaram. Há quanto tempo você está na presença do Senhor? Quanto tempo?
Há quanto tempo você está ajoelhado buscando a presença do Senhor? Quanto tempo? Existem pastores, evangelistas, homens de Deus aqui, que está há mais de 20, 30 anos, 40 anos na casa do Senhor, mas ainda prevalece fiel. Existem pessoas que estão 15, 10 anos, mas ainda continua fiel. Satanás em Deus, quando você converteu, tentou te paralisar, mas você continua fiel. Você continua fiel, porque Deus, Ele tem te sustentado, porque você pertence a Ele. Você é a eclesia de Cristo, você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu apresento nas tuas mãos agora, Pai, a eclesia de Cristo. Nós estamos buscando ao Senhor. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Deus, e aqui está a tua igreja. Sabemos que antes do arrebatamento, Satanás tem tentado paralisar. Satanás tem usado governantes para tentar fechar as portas das igrejas. Satanás tem usado pessoas, parentes, para tentar paralisar a igreja. Quantas pessoas deixaram de orar? Quantas pessoas deixaram de jejuar? Quantas pessoas passaram a preocupar com outras coisas? Porque Satanás, com fúria, sabendo que o tempo dele já está chegando, ele está tentando paralisar o crente. Mas agora, neste momento, em cima do altar do Senhor, nós paralisamos toda a ação do inferno, nós paralisamos toda a ação satânica contra este ministério, nós paralisamos toda a ação satânica contra os conjuntos, contra o grupo de louvor, nós paralisamos toda a ação satânica contra os jovens desta igreja, nós paralisamos toda a ação satânica contra toda a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Vila Morim e todos os crentes de Suzano, em nome de Jesus Cristo, na casa dos meus irmãos agora, eu peço ao Senhor uma proteção espiritual, em nome de Jesus. Quando o meu irmão, quando a minha irmã chegar nas suas casas, Satanás vai bater em retirada, porque existe uma proteção do céu, existe o fogo do céu que arderá continuamente sobre o altar, e esses crentes pegarão requício desse fogo e entrarão nas suas casas, e Satanás vai bater em retirada, porque nós somos protegidos, nós somos do Senhor, nós somos a igreja de Cristo. Em nome de Jesus, receba a tua graça, receba a tua bênção, receba a unção do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.